Então, nessa jornada que se inicia, queridos, nós queríamos trazer para nós meditarmos um salmo belo, aquilo que nós lemos no início, o salmo de número 126. Estaremos relendo esse salmo, e mesmo sentado, como os irmãos estão, vamos meditar na palavra de Deus. O texto fala de alegria, humildade e serenidade nessa caminhada com Deus, na caminhada cristã, queridos. O livro de Salmos é um livro maravilhoso, é um livro de orações. São 150 orações esse livro de Salmos, sabe, irmãos? E ele é dividido, esses 150 salmos, como se fossem 5 livros dentro dele. Dá uma ideia do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, as suas divisões. E nessas divisões, algo que marca elas é que cada divisão dessa termina com um salmo de louvor a Deus, na chamada doxologia, adorando a Deus, cada um desses salmos. O mais conhecido que a gente conhece é o Salmo 150, né? Terminando com todo ser que expire, louve ao Senhor. Sabe, cada final de grupo desses salmos tem um hino de louvor a Deus. E os salmos têm uma mensagem para nós maravilhosa. Há lamentos individuais, há lamento da nação de Israel como um todo, há salmos de ações de graças pelo indivíduo, há salmos de ações de graças pela nação, há hinos de louvor a Deus, há salmos falando sobre a realeza, sobre o reinado daqueles reis de Israel, há salmos entronizando, há salmos didáticos, há salmos chamados de imprecatório, onde o salmista, irmãos, a gente está vivendo, o salmista vivia noutra época, onde havia guerra, conflitos por território, e que o salmista diz assim, algo semelhante como: nos alegraremos como banharmos com os pés no sangue dos inimigos. Ele ora, pede a Deus que aconteça algo contra o inimigo. Então há esses salmos que revelam o coração do homem. Quantas vezes não é isso que está no nosso coração, irmãos? Ele revela o coração do homem. Então é algo maravilhoso. E o salmo que nós lemos hoje, e vamos estar relendo, ele está dentro de um grupo de salmos que é chamado Salmos de Romagem. Vamos ler o salmo e a gente vai tratar um pouco mais desse salmo. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como as enchentes do leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, irmãos, ele está num grupo de salmos chamados salmos de peregrinação, salmos de romagem. Vamos associar, para facilitar a nossa compreensão, as romarias. As romarias que o pessoal faz, a Aparecida, acho que é Crato, né, no Ceará, Juazeiro, próprio Guarabira, não é? Que as pessoas saem para poder peregrinar e ir para um lugar, tido para eles santo ou um lugar santo. As romagem era o povo que saía dos seus lugares onde morava e ia até Jerusalém, num período de festa. Tinha 3 grandes festas em Israel que Deus deixou para que o povo pudesse peregrinar de onde morasse e ir pelo menos uma vez no ano lá em Jerusalém. A festa da Páscoa, que nós passamos agora há pouco, a festa das 7 semanas, ou para a gente é conhecido como de Pentecostes. Foi no período dessa festa que os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo desceu. E a chamada festa dos tabernáculos, onde o povo, devia ser uma cena muito linda, Gustavo, acampava na frente lá do templo, todo mundo em tendas. Imagina aí, meu irmão, o pessoal na frente das igrejas, todas as famílias reunidas em tendas, para lembrar do tempo que eles peregrinaram no deserto. Devia ser algo maravilhoso, né? Muito belo mesmo. E fala que esse salmo de romagem ou de peregrinação, eles vinham ou cantando durante toda a caminhada até Jerusalém, ou
eles iam subindo ao templo para adorar, porque falava de 15 degraus, e são 15 salmos de romagem, são 15 salmos de peregrinação. Aí alguns autores falam que a cada degrau eles cantavam um salmo. Devia ser algo fenomenal, né? A cada degrau era um salmo cantado. E vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, esse salmo que nós estamos fazendo a exposição nessa noite está dentro desse grupo de salmos de romagem, onde há alegria no coração. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo. Gustavo, fecha esse meu canal para saber se é esse canal. A gente troca o microfone. Vê aí, é o 3. Vê se é o meu. Acho que não, né? Isso. Ok, vamos nós. Então é um salmo de alegria, queridos. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Porém, nós sabemos que ele foi escrito na época que o povo de Deus estava preso, cativo, contando a história quando eles estavam cativos lá na Babilônia e retorna à sua terra. É nessa história, nesse íntere, que é feito esse salmo que conta a história dele. Agora, esse salmo com 6 versículos, 6 versos, vamos dividir nessa noite em 4 partes. Do versículo 1 e 2, nós vamos ver a ação de Deus no retorno do povo a Jerusalém, produzindo alegria e grande satisfação para aquele povo. No próprio versículo 2, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver a ação de Deus que fez com que as pessoas glorificassem ao próprio Deus. Deus faz o povo retornar, as pessoas glorificam a Deus. No versículo 3, versículo 4, melhor dizendo, nós vamos ver, fazendo a divisão, terceira divisão, que é o povo pedindo a Deus que Deus venha com a sua ação na jornada deles. Se a gente viu Deus agindo, a glória sendo dada a Deus pela ação de Deus, nós vemos agora o povo pedindo para Deus agir mais uma vez. E dos versículos 5 e 6, nós vamos ver que a caminhada, mesmo com essa ação divina, será dura, porém coroada com conquistas. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele não diz que vai ter vida boa e mansa. Ele diz: se perseguiram o mestre, perseguirão os discípulos também. Se odiaram o mestre, odiarão os discípulos também. Não vai ser fácil a nossa jornada enquanto nós estivermos aqui, mas será vitoriosa, será gloriosa. Por mais lutas e dificuldades que passemos, porque a nossa vitória já está certa. Já está certa. Nós não vamos vencer, nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro. Vamos ao texto? Olha o que é que diz o versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Olha, irmãos, o salmista vê a ação de Deus. Ele diz que Deus é quem trouxe aquele povo de volta para Sião. Mas qual era a circunstância que eles estavam vivendo? O que eles viveram? O povo de Deus, nós sabemos que Deus libertou ele de mão forte e estendida, tirando do Egito com aquelas pragas, 10 pragas. Preservou o povo durante 40 anos no deserto, onde eles achavam que não tinham comida para o dia seguinte. Deus sustenta eles durante 40 anos. Faz eles entrar na terra prometida. E lá na terra prometida, Deus faz com que eles conquistem territórios. Mas o povo de Deus se esqueceu de Deus. No tempo que ele passou no seu território, na terra prometida, eles esqueceram de Deus. O povo de Deus, que era um só, era o povo de Israel. Houve uma divisão quando o filho de Salomão assume, Roboão. O reino que era um de Israel agora divide, vira reino do norte, que era Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, Judá, onde sempre um descendente de Davi vai assumir o trono. O povo de Israel começa a adorar a outros deuses. Não teve nenhum rei que buscou ao Senhor. Já o povo de Judá ainda tiveram alguns que buscaram ao Senhor. Quando foi no ano 605 a.C., por aí, o povo diz 722 a.C.,
o povo de Israel vai para o cativeiro, é destruída essa nação, só fica a nação de Judá. Quando chega no ano 605 mais 586, aquela cidade de Jerusalém é invadida pelos babilônios, o templo é destruído, e o povo é levado preso, cativo, tal qual era no Egito, volta a ser escravo, volta a ser exilado. Por quê? Desobedeceram a Deus. Teve rei no meio do povo de Deus, que queimou o seu filho a um Deus chamado Moloque. Gente, era uma imagem de bronze, que se colocava lá para encandecer, para ficar fervendo, e se colocava o sacrifício nos braços dessa imagem. Teve rei que colocou o filho dele. O povo de Deus esqueceu de Deus. 490 anos na terra prometida, o povo não obedeceu a Deus. Só que na lei diz o seguinte, que a cada 7 anos era para, no próximo ano, a terra passar 1 ano sem plantar, sem usar a terra, porque era descanso para o Senhor. E isso vai revitalizar a terra. O povo de Israel não obedeceu isso. Passado 490 anos, Deus diz que o povo vai para o cativeiro, passa 70 anos. Ou seja, o tempo, se você for fazer o cálculo, o tempo que a terra era para ficar parada, que eles não reconheceram, Deus fez ela ficar parada. Eles vão presos para a terra da Babilônia. Salmo 137, irmãos, conta o desespero deles, a tristeza dele. Olha o que é que diz: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Os nossos captores pediam-nos canções, nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções ao Senhor numa terra estrangeira? Eles estavam tristes, pecaram contra Deus e foram levados de sua terra. Só que aí, irmãos, em 539 a.C., passado o tempo, diz que assume um rei que derrota o Império Babilônio, inicia agora o Império Médio-Persa, um rei chamado Ciro. E aquela história que está de Neemias e Esdras conta justamente isso, do retorno do povo à terra. Aí se casa com esse Salmo de número 126. Esdras diz o seguinte, que Esdras capítulo 1, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, estou lendo Esdras capítulo 1, versículo 1, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. E que todo sobrevivente, seja de qual lugar que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também todos os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Sabe o que foi que aconteceu? No ano que o rei assumiu, Deus movimentou o coração do rei e disse: volte para a terra de vocês. É o Deus, irmãos, que tinha dito a Jeremias que aquela exílio só ia durar 70 anos, foi o que aconteceu. E Deus moveu o coração do rei para mandar o povo de volta para a sua terra. É aquela mesma passagem de Jeremias, quando diz: pois eu sei que pensamentos tenho sobre vós, que pensamento de paz, para dar o fim que desejais. Deus cumpriu e faz o povo voltar para a sua terra, irmãos. É interessante que nessa primeira leva vai 42.360 pessoas. Na segunda vai de 5 a 6 mil pessoas. Eles voltam para a terra. Aí nós vemos o texto: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. 70 anos como escravo,
Deus fez mudar governo, mudar imperador, e o que entra no primeiro ano diz: volte para casa. Nós estávamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de canto. É essa alegria que eles estão expressando, irmãos, porque quem agiu foi Deus, não foi o rei. Não foi o rei que achou que ele era bondoso. E esse rei Ciro, ele é um rei, é um servo do Senhor, no sentido de ter sido usado por Deus. Não que ele fosse fiel a Deus, no sentido de ser da religião dos judeus, não. Ele não era do povo judeu, mas Deus movimentou o coração dele. Sabe por quê? Provérbios 21, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. É Deus que direciona. O curso desse mundo está na mão de Deus. Irmãos, as coisas estão acontecendo, mas Deus não perdeu as rédeas. Deus não saiu do trono e foi ao banheiro, não. Deus continua reinando. Nada foge do controle de Deus. Nada foge. Lembra de Esther? O povo ia ser destruído. Deus levantou uma mulher que mal podia entrar na presença do rei, que se o rei não autorizasse a entrada dela, estendendo o cedro, a esposa dele morreria. E Deus usou aquela mulher para salvar o povo dele. Porque é Deus quem cuida do seu povo. É Deus o dono da história. É Deus que está escrevendo a nossa história. Não somos nós, não. É Deus que está escrevendo a história dele em nós. E foi com essa alegria que o povo volta para casa, irmãos. A alegria no coração, porque Deus cumpriu a sua promessa. Eles estavam extasiados, irmãos. Eles pareciam que estavam vivendo um sonho. Imagine só, tinha pessoas que não conheciam Jerusalém. Crianças, jovens, adultos. Quem tivesse menos de 70 anos não sabia o que era Jerusalém. Só os que tinham de 70 para cima é que foram deportados da sua terra para a Babilônia e agora está de volta. Éramos como os que sonham. Eles reconheceram, eles viram que a ação foi de Deus. Foi Deus, não foi por acaso, não foi coincidência, foi Deus. Sempre será Deus. Sempre será Deus. Mas não passa por aí, irmão. Não para por aí. Eles viram que a ação é de Deus. E essa ação rendeu glória a Deus. Não é o povo que foi sortudo. Não é um povo que tem sorte. Não é um povo que dá tudo certo. Deus é honrado porque a glória é dele, porque foi ele que agiu. Olha o que é que diz o versículo de número 2 e 3. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. As outras pessoas apontavam, viam eles e reconheceram que foi a ação de Deus. Deus foi glorificado. E eles reconheceram também: sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Quando as obras de Deus são vistas, Deus é glorificado. Não é isso que Jesus fala no Sermão do Monte? Para praticar boas obras, para ser luz, para que os homens vejam suas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Quando nós levamos essa mensagem do Evangelho e pessoas são transformadas, pessoas vão glorificar a Deus. A glória volta a Deus, irmãos. Quando os feitos de Deus é reconhecido, Ele é glorificado. Lembra lá no Egito que Ele levanta Faraó? É Deus que levanta para ser glorificado nele, para que toda a terra soubesse que Deus é Deus. Quando Ele entra em ação, Ele é glorificado. Há uma frase, irmãos, do reverendo Augusto Nicodemos que eu acho maravilhosa. E por que as coisas são assim do jeito que são? É porque dessa forma rende maior glória a Deus. Por isso é assim. Se não fosse, não renderia tanta glória. Por isso a gente passa perrengues, mas a gente vê a mão de Deus. Por isso a gente passa dificuldades, mas vê a mão de Deus. E Ele é exaltado, Ele é glorificado. Os outros dizem: grandes coisas fez o Senhor a esses. De fato, Deus tem feito grandes coisas. A glória foi rendida a Deus. Porque a glória é dele, irmãos. Tudo é dele. Tem até uma canção que diz que tudo é ele, porque a glória é dele. Mas se nós vimos a ação de Deus, se nós vimos a glória voltando àquele quem merece, e ele diz que a glória dele ele não dá a outro, nós vemos agora um pedido daqueles que retornam para a sua terra, pedindo mais uma vez a intervenção de Deus. Olha o que é que diz o versículo de número 4:
Eles fazem um pedido da ação divina para prosseguir nessa jornada, nessa caminhada com o Senhor, com Deus. Ele diz: Senhor, restaura-nos como as enchentes do leito dos ribeiros do deserto. Em outra tradução, na revista atualizada, diz: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles pedem para Deus agora restaurar. Irmãos, eles saíram de 70 anos de cativeiro, de prisão, retorna à terra deles e precisa que Deus abençoe daqui para frente. Não é daqui para frente, cada um por si, Deus por todos, não. É Deus continuar abençoando, porque senão nós vamos errar e falhar de novo. Irmãos, se Deus tivesse apenas nos salvado, não estivesse conduzindo, estava todo mundo longe da presença de Deus. Sabe por que a gente não está? Porque Deus nos salvou, colocou o Espírito Santo em nós, e Ele ainda fica segurando a gente, e a gente ainda erra, não é? E Ele ainda fica com a gente, guiando, cuidando de nós e encaminhando, queridos. E aquele povo entende. Sabe o que quer dizer essa questão? Restaura no Senhor como as torrentes do Negueb. Essa região aqui, o Negueb, era uma região muito árida, muito seca, um grande deserto. Porém, nos períodos de outubro a abril, mais ou menos, vinha uma estação chuvosa, e aquilo que era deserto, irmão, se transformava em oásis, mudava totalmente a paisagem. Então ele diz: Senhor, como acontece no Negueb, que do nada, árido, sem nada, a coisa transforma, nos restaura. O povo sem nada, saiu como escravo, nos restaura, transforma, age de novo a nós. Espiritualmente eles estavam secos, precisava de uma intervenção divina. Gente, por que eles caíram? Foi por causa do pecado. E se Deus não agir em nós, a gente cai e peca de novo. Eles precisavam de Deus agir, porque senão eles iam voltar a pecar, abandonar Deus e ser exilados de novo. Precisava que Deus intervisse na vida dele. A gente lembra muito bem, irmãos, daquela oração que Salomão faz lá no livro de Crônicas, capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo seu nome. A gente lembra desses versículos, mas às vezes não lembra do contexto. E eu queria reler aqui com os irmãos, para a gente lembrar do contexto. E aquele povo precisa da restauração para que não aconteça aquilo que aconteceu. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versos 18 a 29. Quando Salomão inaugura o templo, e ele ora, e aquele se o meu povo, que se chama pelo teu nome, é a resposta de Deus. Mas a oração de Salomão diz assim: mas se de fato, Deus habitaria com homens na terra, podemos fazer a melhor catedral. Deus não vai habitar ali, Deus não habita nisso aqui. Esse mundo não contém Deus, gente. Deus é infinito. Não é uma instalação grande que ia caber Deus, mas Ele, na sua graça, resolveu ali abençoar aquele lugar. Aí Salomão reconhece: habitaria Deus com os homens na terra? Ele é qualquer um de nós? Mas ele se humilhou, que veio em corpo com Cristo e habitou entre nós. Mas diz: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto mais a casa que te edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica ao Senhor, para ouvires o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite para essa casa, sobre esse lugar, ao qual disseste que teu nome estaria ali, para ouvir a oração que teu servo fizer. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo Israel. Quando orar nesse lugar, ouve da tua habitação, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure e vier jurar diante de ti nesse altar, ouve tu dos céus e age e julga o teu servo. Aí, gente, eu vou dar uma acelerada, mas olha os textos como é. Quando há um pecado, ele pede para Deus ouvir. Quando o teu povo tiver pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo.
quando os céus cerrarem e não houver chuva, por o teu povo ter pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado dos teus servos. Quando houver fome na terra, ou peste, ou quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhoto ou lava, quando seu inimigo cercar de qualquer uma das suas cidades, e houver alguma praga, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, reconhecendo cada um a sua praga e sua dor, estendendo as suas mãos para esse lugar, ele pede para Deus ouvir. Aí do versículo 36 ao 40, quando pecarem contra ti, aí Salomão fala algo que é marcante: pois não há homem que não peque, todos nós pecamos. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativo a uma terra, longe ou perto, e na terra onde forem levados, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicar, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e de toda a tua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram enviados cativos, e orarem voltado para esta terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei, ouve dos céus, no lugar da tua habitação, a sua prece e sua súplica, faz-lhe justiça. Agora perdoa o teu povo que houver pecado. Agora, pois, ó Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que fizer nesse lugar. A oração dizia: quando o povo pecar e for levado cativo, e voltar, e lá onde estiver cativo, orar, se arrepender dos seus pecados, ouve, ó Deus. Deus responde dizendo o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Deus disse: eu vou fazer isso. E ele fez. Mas o povo precisa ser restaurado, para que não volte a pecar, e seja levado de novo ao cativeiro. Somos nós. Nós somos maus. Irmãos, tira o Espírito Santo de nós aqui. Cada um de nós vai cair naqueles pecados onde tem maior propensão, onde tem maior facilidade em cair. Nós precisamos de Deus nos restaurando sempre, nos sustentando, cuidando de nós. Restaura-nos, Senhor, como a torrente do Negueb. Restaura, Deus, a nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus, cuidando de nós, dia após dia. Seria tão bom, meu irmão, se a gente recebesse aqui uma vitamina bem forte, uma pregação bem forte que desse para passar um mês. É dia após dia a caminhada com Cristo. Eu tenho 39 anos de igreja, mas dia após dia eu preciso da graça de Deus. Eu não aprendi a não pecar não, irmão. É difícil, né? 39 anos de igreja eu ainda não aprendi a não pecar, porque está em nós, é da nossa natureza o pecado. Sabe, irmãos? Mas nós precisamos da graça de Deus restaurando a nossa vida. Eles oram, eles viram a intervenção de Deus, eles renderam graças, a glória foi dada a Deus por causa da sua intervenção. Eles pedem mais uma vez a intervenção de Deus, porque o recomeço não será fácil. E o quarto ponto que a gente vê nos versículos de número 5 e 6, fala de que a caminhada daqui para frente, retornando à terra que Deus dera a eles, será dura, porém coroada de conquistas. Irmãos, não vai ser fácil. Ninguém nunca falou, Jesus nunca falou que a caminhada seria fácil. Jesus não falou que o mais difícil era se entregar a Ele, converter. Ele não falou isso. Daqui para frente piora, né, irmãos? Como às vezes a gente escuta pessoas falando: depois que eu aceitei a Cristo, o negócio piorou. E piora mesmo. Porque antes a gente seguia o curso do mundo, a gente seguia o príncipe das trevas. Hoje em dia a gente luta contra o mundo, a gente luta contra a nossa natureza, e ainda tem o diabo como nosso inimigo. É tudo conspira contra nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já nos perdoou, quem vai nos condenar? A caminhada não será fácil. Versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas. Parte A do versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente.
choro e lágrima, vai haver dor, dificuldade. Gente, eles saíram durante 70 anos, estavam exilados, presos. Voltaram para a terra dele. Imagine um roçado, imagine um terreno, 70 anos sem ter sido arado. Jeremias diz que há feras do campo na cidade. Há feras. Imagine como estava. E era um povo que cultivava, era um povo agricultor. Ia ter muito trabalho mesmo. E eles sabem disso. Será que vai haver a chuva? O povo agricultor depende de chuva. Será que essas torrentes que vêm vão continuar? E quando vem a chuva, e quando planta e produz, e os fungos e as pragas vão destruir a plantação, não acontece? As pragas, as pestes, os fungos, os gafanhotos e os insetos devorarão a safra daquele ano. Olha as incertezas, irmãos. Vai chorando, plantando, vai semeando com dor, com angústia, e a incerteza. Isso tudo é realidade. A gente viu, acho que foi no ano passado, não foi esse ano, uma praga de gafanhoto, não foi? No sul do país. Isso aqui está dentro da vida do agricultor. Agora, ainda mais alguma coisa, que nós estamos acostumados a ver isso no noticiário. Imagina só, a terra está boa, está fértil, plantou, não teve chuva, não deu fungo, não deu gafanhoto. Será que os saqueadores virão e furtarão a colheita? Porque mesmo que dê tudo certo, ainda pode vir o ladrão e roubar. Há muita incerteza de como vai ser, irmãos. Mas a vida é assim mesmo, de dor, de dificuldade. Mas o texto diz, eles semeiam com lágrimas, mas voltam com cantos de alegria. Vão colher com cantos de alegria. Ele sai chorando e lançando a semente, volta com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. No tempo devido, a bênção vai vir, a restauração vai vir. Quem planta não colhe no mesmo dia. Há um tempo. Nós é que somos muito apressados. Mas quando se planta, hoje, dia 16, 7, estou mal, dia 18, 2 dias, um dia ainda vai, né? 2 dias perdi. Dia 18 de abril de 2021, nós estamos plantando uma semente, que um dia há de brotar, nós não sabemos quando. Só que nós queremos que a resposta da oração seja hoje, agora, imediatamente. Eles vão plantar, no tempo devido, vão colher. Aí nós não sabemos quando vai ser. Mas a certeza que nós temos que a caminhada é difícil, mas a vitória virá. A vitória vem. Esse foi o Salmo de número 126. E para a gente encerrar, queridos, a exposição desse Salmo nessa noite, eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Deus teve misericórdia de nós e nos trouxe a esse lugar. Assim, quando Deus teve misericórdia do seu povo e restaurou, foi Deus que teve misericórdia. Nenhum de nós estávamos em casa e resolveu ser salvo. Foi Deus, na sua infinita graça, que pegou cada um de nós e nos restaurou. Foi Deus que nos trouxe a esse lugar. Foi Deus quem fez isso. A ação é de Deus, irmãos. A glória deve ser dada a Ele. Assim como Deus agiu trazendo aquele povo de volta, Deus agiu nos libertando do cativeiro, do poder de Satanás. Aquilo que nos era contrário, nossa dívida, foi pago lá na cruz do Calvário por causa de Jesus. Aquele cordeiro que protegeu o povo de Israel, o cordeiro que tira o pecado do mundo, protegeu a nossa vida. Lembra lá no Egito, que em toda a família houve morte, toda, porque nos egípcios morreram os primogênitos, nos judeus, nos hebreus, morreu um cordeiro. Toda a família houve morte, só que no povo de Deus houve um substituto.
E para nós houve substituto, que foi Jesus, que morreu no nosso lugar. Foi Ele quem nos trouxe. Ele que nos tirou do cativeiro de Satanás, do poder das trevas. Mas, assim como aquele povo foi até Deus, retornou à sua terra com ação divina, e precisava da intervenção divina, nós precisamos renovar os nossos ânimos e atuação na obra de Deus, sabe? De uma maneira bem focada, irmãos, nesse período de pandemia. Nós precisamos retornar às atividades da casa do Senhor, pedindo a graça de Deus. E de uma forma geral, nessa vida nós precisamos nos firmar na palavra de Cristo e no Espírito Santo, renovar as nossas forças nele, para continuar nessa jornada. Muitas igrejas têm sofrido muito com esse retorno das pandemias, viu? Eu louvo a Deus, irmãos, porque as igrejas sérias nunca tiveram problema com relação a pregar o evangelho sério. Essas outras igrejas que dependiam de certos artifícios, artimanha, tiveram dificuldade que não puderam curar o corona. Mas as igrejas sérias que sempre pregaram a palavra de Deus, sempre e vai continuar pregando a palavra de Deus. Essas outras que curavam certas doenças não conseguiu curar o corona. Nenhuma prometeu a cura do corona, né? Até que chegaram a prometer no início, mas o Ministério Público foi lá e barrou. Mas nós precisamos fortalecer para retornarmos à atividade, dentro dos limites permitidos. Irmãos, o povo de Deus tem que estar junto. Sabe? O povo de Deus é um povo. Nós somos igreja quando estamos juntos. Somos membros individualmente do corpo de Cristo. Cada um de nós aqui serve de Deus. Mas igreja é um corpo. Não dá para ser igreja em casa. Não é. Igreja é um corpo. E precisamos da graça de Deus para essa caminhada. Firmes e fortes. Sabe, irmãos? O povo diz: restaura a nossa sorte. Nós precisamos também que Deus nos restaure. Deus restaure a nossa saúde em meio a essa pandemia. Deus restaure o nosso lado emocional. Sabe? Muita gente, irmãos, abalada, porque é uma doença que mata. A irmã, irmãos, eu não lembro o nome, mas a irmã falou de um parente dela, Dona Fátima, que está internada no UTI, corona. Então muitas pessoas foram acometidas, outros perderam parentes. Então a gente está falando de algo que é sério e é real, sabe? E nós precisamos de Deus nos dando graça para olharmos para Ele e temermos a Ele e confiarmos nele. Irmãos, você tem dúvida? Eu acredito que ninguém aqui tenha, de que até hoje quem te sustentou foi Deus, mesmo quando não tinha corona. Não é o corona que vai fazer Deus agora ficar coçando a cabeça, não, irmãos. Deus está procurando a vacina para o povo dele. Ele sempre cuidou de nós. Antes de nós nascermos, foi Ele que cuidava de nós, irmãos. E Ele cuida de nós e há de continuar cuidando. Precisamos confiar nele. E eu sei que não é fácil, não estou dizendo aqui que é simples, não. E nós precisamos fazer igual o pai daquele endemoniado que foi até Jesus e disse: Jesus fala, você crê? Ele diz: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Que Deus nos ajude na nossa incredulidade, a vencermos, a superarmos. E por último, queridos, nessa caminhada cristã, teremos dissabores, lutas, dores, sofrimentos. Isso tudo vai acontecer e faz parte do pacote que é ser cristão. Não vai ser diferente. Vai ser com luta, dor, choro, lágrima, perda, decepções. Infelizmente tem. Mas a obra realizada no Calvário por Cristo e os méritos todos vão para Ele. Por causa disso, nós iremos vencer, nós iremos triunfar, nós iremos, irmãos, triunfar sobre Satanás, sobre o mundo, sobre o pecado, e o último inimigo a ser batido não é Satanás não, é a morte. Nós iremos dizer igual Paulo diz: onde está a morte, a tua força? A morte não mais nos afligirá. Um dia estaremos na presença de Deus, desfrutando daquilo que a Bíblia chama de plena alegria. E vamos dizer igual o salmista, no Salmo de número 16. O rei Davi diz, Salmo 16, versículo 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Hoje a gente não sabe o que é alegria plena, a gente não sabe o que é ter prazer eterno, mas um dia nós teremos na presença de Deus. Nós descobriremos.
João diz lá no Apocalipse, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não vai haver morte, dor, pranto. Essas coisas serão coisas do passado. Um dia, irmãos, nós estaremos na presença dEle. Sabe? Mas por que, Oséias, você acha que nós chegaremos lá? Porque o Deus que sustentou Israel é o Deus que nos sustenta. Ele não mandou nós estendermos a mão e segurar na mão dele. Ele diz: eu que estendo a minha mão e te seguro pela tua mão direita. Eu que te seguro pela mão direita e digo: não temas. É Ele que nos sustenta. Paulo diz, Filipenses 1:6, e aqui a gente termina: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de completar. Boa obra em você, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Porque Ele começou a obra e Ele vai concluir. Por isso nós temos plena convicção que um dia estaremos diante dEle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o culto dessa noite.